Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Isadora Ornelas e sou professora da disciplina de Ética e Legislação. E a nossa primeira videoaula começa hoje, então sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina, foi preparado com muito carinho, muito cuidado essa disciplina para vocês. Quem tiver alguma dúvida ao longo da disciplina, pode estar entrando em contato comigo via WhatsApp, tanto no grupo como também no individual, certo? E aí eu trouxe algumas informações importantes que são primordiais para o decorrer da nossa disciplina. Então, essa disciplina tem como carga horária 20 horas aula, ou seja, 10 dias distribuídos do dia 22 de junho, iniciando hoje, até o dia 3 de julho. Então, vão ser 2 semanas de videoaulas disponibilizadas para vocês. Então, todos os dias a gente vai estar disponibilizando no grupo o link onde você vai ter acesso a essas videoaulas, tá certo? Outro ponto importante é que ao assistir a aula, você deve deixar um comentário na barrinha de comentários com a seguinte mensagem: presença confirmada e o seu nome completo, para que possamos realizar a sua frequência e colocar a sua presença. Papel muito importante, visto que nas aulas presenciais falta reprova. Então, a gente precisa que vocês assistam esses vídeos e deixem esse comentário com a presença confirmada, tá certo? Outro ponto que eu quero levantar com vocês é que eu estou disponibilizando um horário de tira dúvidas para que a gente possa estar interagindo sobre os conteúdos debatidos nas videoaulas, como também a respeito da resolução das atividades avaliativas. O horário do nosso Tira Dúvidas vai ficar todo o dia ao longo da disciplina, do horário de 17 horas até as 18 horas, onde a gente vai estar retirando dúvida no grupo de vocês do WhatsApp, tá certo? Lá vocês podem estar fazendo perguntas, dando sugestões a respeito do conteúdo e também das atividades. E aí, como eu venho falando para vocês, para o fechamento da média dessa disciplina, a gente vai estar realizando atividades avaliativas. Atividades essas que eu vou estar disponibilizando para vocês o link, também no horário do Tira Dúvida. Eu disponibilizo o link da atividade, você vai ter até o final da disciplina para estar resolvendo a atividade. Porém, à medida que você for fazendo e enviando para mim, eu já vou fazendo rapidinho as correções. Então, eu peço e dou as sugestões para vocês não deixarem para assistir essas aulas no último dia, bem como para resolver as atividades todas no último dia. Senão vai ficar muito conteúdo acumulado e você vai acabar se confundindo em algum desses conteúdos. Porém, como muitos alunos relatam a dificuldade de acesso à internet, bem como a dificuldade em conseguir entrar nessas plataformas da atividade, eu também vou estar disponibilizando a atividade em PDF. Essa atividade você resolve no seu caderno e vai guardando. Ao longo dos dias, a gente vai estar disponibilizando, você resolve a atividade do seu caderno e guarda. Ao final da disciplina, você junta tudo e deixa lá na escola. Eu passo na escola, pego a atividade, faço as correções, para aí sim a gente finalizar e fazer o fechamento da sua média. Então, existem duas possibilidades para vocês estarem resolvendo as atividades. Via internet, através do link onde você acessa e resolve a atividade dia após dia, como também através de um PDF, onde você vai guardando, armazenando todas as atividades e no final da disciplina você entrega lá na escola para a gente estar fazendo as correções, tá certo? Esses são os pontos importantes que eu resolvi trazer para vocês, até para a gente trabalhar bem a nossa disciplina. Outro ponto que eu tenho que trazer é a questão da ementa da disciplina. Então, o que é que a gente vai estudar ao longo dessas 2 semanas? A gente vai estudar um pouco sobre os fundamentos da ética, ou seja, como surgiu o estudo da ética. Vamos estudar sobre ética e moral, estudar um pouco sobre ética profissional, entidades representativas da enfermagem, a questão do COFEM, COREM, ABEM, esses órgãos, né, regulamentadores da nossa profissão, a responsabilidade ética e legal da profissão de enfermagem,
a relação entre profissional e paciente, mantendo esse sigilo profissional, a questão da bioética, o surgimento da bioética, os princípios bioéticos, a importância da bioética para a nossa profissão. Vamos estudar também os dilemas éticos, os principais dilemas enfrentados pelos profissionais de enfermagem, como a questão do aborto, da eutanásia, transfusão sanguínea. Esses são alguns temas que serão abordados nessa nossa aula. O Código de Ética de Enfermagem, o atualizado, bem como na parte de legislação, as principais leis que regem o exercício da nossa profissão. Então, é através dessas leis que a nossa profissão ela passou a ser reconhecida. Então, aqui são alguns tópicos dos conteúdos que a gente vai estudar ao longo dessas 2 semanas. E aí, essa disciplina tem como principal objetivo desenvolver a capacidade de entendimento em relação aos conceitos da ética e moral, tanto no cotidiano quanto no ambiente de trabalho, oferecer ao educando, ao estudante, essa fundamentação teórica para melhorar a sua reflexão crítica e o seu posicionamento profissional diante desses aspectos éticos, legais, bioéticos que a gente sempre está, vamos dizer assim, enfrentando durante o exercício da nossa profissão. Identificar os principais princípios éticos que norteiam a nossa profissão, identificar e reconhecer quais leis regem a nossa profissão, analisar os principais papéis das entidades de classe, ou seja, a quem eu devo recorrer diante de algum problema, de alguma dificuldade, debater e reconhecer os dilemas éticos e identificar os direitos e deveres, tanto do paciente quanto também dos profissionais. Então, esses são alguns dos objetivos da nossa disciplina de Ética e Legislação. Então, a gente vai introduzir essa semana estudando um pouco sobre a ética em si, tá bom? Então, em relação à ética, temos. Então, pessoal, agora a gente vai iniciar a nossa aula a respeito de ética. Então, em relação à ética, uma palavra tão pequena, mas com significado tão gigantesco, que abrange tantas outras palavras como respeito, igualdade, valores, direitos. Logo, a ética traz em si o estudo moral do comportamento humano, do caráter, dos costumes, a diferença entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. E aí eu trago para vocês que, para começo de conversa, você alguma vez já sentiu confuso com as suas emoções? Claro, todos os dias a gente se sente confuso com as nossas emoções, principalmente quando a gente voltar para a parte ética na saúde, com os dilemas que a gente enfrenta num ambiente hospitalar. Outro ponto que eu trago para vocês é que você já explodiu com alguém por razões sem sentido, que parou para pensar depois e verificou de fato que você não tinha razão ou que não necessitava ter explodido? Claro que sim. A todo momento também estamos vivenciando esse processo explosivo de liberação de alguma explosão, de alguma, vamos dizer assim, conflito. E aí eu trago para vocês a questão da educação socioemocional. Então, a gente, além de ter esse conhecimento técnico, conhecimento científico, a gente tem que estar sempre se policiando quanto à forma de lidar com o outro, com pessoas muitas vezes tão diferentes, pessoas nunca nem vistas. Então, a gente tem que estar sempre mantendo essa educação socioemocional, seja para com os colegas de trabalho, como também para os pacientes, porque foi uma profissão que a gente escolheu. E aí eu estou trazendo para a questão da área da saúde. Então, a gente tem que estar sempre policiando a nossa mente, a nossa conduta, os nossos costumes, o nosso caráter. E aí eu trago para vocês que não há como preparar profissionais de saúde para enfrentar os desafios do século XXI sem investir no desenvolvimento de habilidades para selecionar e processar informações, tomar decisões, trabalhar em equipe, resolver problemas e lidar com emoções.
Então, não tem como, eu sou um excelente estudante, eu sou um excelente profissional no quesito conhecimento, no quesito desenvolver com maestria a minha profissão. Porém, eu tenho uma falha em relação a tomar decisões, principalmente quando eu sou impulsionado diante de uma urgência e emergência. A trabalhar em equipes, eu não sei lidar com o outro, a resolver problemas, porque a todos os momentos, independentemente da profissão, surgem vários problemas. E também a lidar com emoções, tanto emoções no ambiente de trabalho, então emoções profissionais, quanto também emoções sociais. Então, para identificar essas próprias habilidades socioemocionais, é importante desenvolver bem a sua função. Portanto, o profissional de saúde, ele precisa começar com uma reflexão. Quais são os meus próprios valores? Outra reflexão é como mobiliza suas habilidades e competências socioemocionais. E aí, eu aprendendo a lidar com as minhas próprias emoções, eu vou conseguir refletir sobre elas, dar um passo fundamental e também exercer minha profissão da melhor forma possível. Então, para me desempenhar essa função, eu preciso me reconhecer. Eu preciso reconhecer os meus próprios valores. E aí, um profissional que não tenha desenvolvido as suas próprias habilidades socioemocionais, ou seja, não tem esse reconhecimento dos seus valores, dificilmente será capaz de fazê-lo ao prestar atendimento a um cliente enfermo. Cliente esse que está ali com uma necessidade, muitas vezes sem nem conseguir dizer o que está sentindo. Pois, afinal, o ser humano aprende pelo exemplo. Então, se eu me dou da melhor forma possível, eu também vou receber a melhor forma possível em troca. Então, ao reagir a uma determinada situação em um ambiente hospitalar, o profissional de saúde está transmitindo aquele comportamento aos seus pacientes. Então, se é um profissional sempre rabugento, se é um profissional que ele desvaloriza a sua profissão, então, para aquele paciente, para aquele cliente, ele não é um profissional bom, ele não é um profissional bem visto, apesar de, muitas vezes, ser um profissional 100% em relação à técnica. Mas ele, vamos dizer, não vê a questão dos valores, como reagir nessas situações, como se doar ao paciente. E aí, a gente entra de fato na questão dos fundamentos da ética. Como surgiu a parte da ética. Então, a gente vai entender um pouquinho da origem dessa palavra. Pois é engraçado perceber que depois de tantos avanços científicos e conquistas tecnológicas, a ética ainda revela ser um tema atual e intrigante para muitas pessoas. Pois um pensamento científico, ele é aguçado para prover métodos e instrumentos, mas ele é completamente cego e insensível quanto fins e valores. Ou seja, eu tenho o conhecimento científico, mas muitas vezes eu não me pergunto como ou por quê. Então, não me intriga saber de onde vem. O importante é só eu saber ir lá e fazer, de qualquer jeito. Então, a ciência ela pode perfeitamente nos demonstrar e até mesmo determinar como as coisas são. Porém, muitas vezes ela não indica como deve ser feita. Pois muitas vezes, vocês já estudaram algumas disciplinas, que os professores eles relatam a importância, explicam a parte técnica, mas muitas vezes não explicam a questão da emoção, a questão da parte, vamos dizer, humanizada, do olhar da parte ética nesse atendimento. Pois muitas decisões nessas situações cotidianas e importantes dependem daquilo que consideramos bom, justo, até mesmo moralmente correto. Tais julgamentos morais da realidade é que fazem com que o homem seja, em comparado aos demais seres vivos, tornando-se completamente distinto, porque somente o ser humano é que tem o sentido do bem e do mal, do que é justo e injusto, bem como de outras qualidades morais. Então, o agir humano se dá de acordo com valores
e mais precisamente através de uma escala axiológica, ou seja, levando em consideração as noções de escolha, as noções de valores morais, éticos, bem como espirituais. Então, o homem é um ser moral, pois ele avalia sua ação e sua realidade a partir de valores. Então, temos que, ao falar sobre a ética, lembrar os antigos ensinamentos de uma época em que o homem começou a viver e conviver em sociedade. E a partir dessa experiência, ele passou a estabelecer o quê? Ele passa a estabelecer normas. Ele passa a estabelecer um convívio. E é através dessas normas em que o ser humano ele começa a estudar, de fato, esse princípio da ética. É dessa convivência desses grupos societários que surgiu a ética, cujos valores até hoje permanecem e vão se modificando, sendo questionados e até mesmo banalizados ou esquecidos ao longo do tempo. E aí, nos últimos tempos, o assunto de ética entrou no nosso cotidiano de uma forma mais acentuada. Ouvimos falar em ética no governo, nas empresas e em relação ao comportamento dos indivíduos. E é impossível nos isolarmos ou ignorarmos tal conceito, pois a ética já vem sendo discutida há muito tempo. Como a gente vai ver mais adiante, a questão da evolução do conceito da ética. Pois Platão, ele já trazia, bem mesmo antes de Cristo, ele identificava como o primeiro grande filósofo grego a tematização em suas obras sobre as principais questões éticas, que aí veio sendo debatido até os dias de hoje. Pois a história da humanidade vem passando por muitas transformações ao longo de toda a trajetória. E juntamente com essas modificações que vieram as mudanças no comportamento humano. O homem ele tem sua conduta datada historicamente, e se a moral ela é entendida como um conjunto de regras que a gente vai ver mais na frente na nossa próxima aula, a diferença entre ética e moral, a ética, por sua vez, ela tem como principal definição a questão do caráter, a questão do estudo do comportamento desse indivíduo. Então, a nossa aula de hoje, a gente está estudando a questão da ética, a gente vai fazer um breve recorte histórico sobre a ética, desde o período primitivo, grego, romano, feudal, e falando também a questão da contemporaneidade, observando essas características da ética nos momentos históricos. E aí eu trago que a ética é uma palavra que tem origem grega e está relacionada ao termo ethos. E aí esse termo ethos dá a ideia de caráter. Essa ideia de caráter é o que vai fazer com que aconteça os costumes, o modo de ser de uma pessoa ou até mesmo do grupo. Então, um ponto importante que a gente não pode deixar é que a ética também é uma área da filosofia, que tem como principal característica a conduta humana, estudar esse comportamento humano. No entanto, em suas abordagens originais, presentes na filosofia clássica, o estudo da ética não se resumia apenas à ideia de analisar esses hábitos, mas sim de analisar as regras impostas nessa sociedade. E aí, é nesse sentido que o estudo da ética busca nortear os principais deveres do ser humano, considerando as bases que moldam o contexto social no qual ele está inserido. Então, é a partir das noções que envolve o conceito da palavra ética que é possível a gente ir fazer com que surja essa nossa pergunta, de fato, o que você entendeu por ética? Então, ética talvez se torne essa área da filosofia tão abrangente e justamente a compreensão do que, embora exista um conjunto de normas e convivência, normas essas muitas vezes impostas ou até mesmo percebidas quando a gente está num grupo, numa sociedade,
em um local onde, vamos dizer, em um ambiente de trabalho, num ambiente escolar, até mesmo em casa, que regem a vida na sociedade. Na prática, há muitas sutilezas e interpretações acerca do que é ou não ético. E aí eu trago um exemplo para vocês. Você pode julgar que uma atitude é completamente antiética, enquanto a pessoa é prática, compreende que não fez nada de errado, pois não compartilha dos mesmos princípios éticos que vocês. Ou seja, nem todo mundo vai possuir os mesmos princípios éticos. Nem tudo que é certo para mim é certo para você. Como bem, nem tudo que é errado para mim é errado para você. Então, eu posso julgar alguém dizendo que está realizando alguma atividade antiética, mas ao ver daquela pessoa, ela pode estar julgando que aquilo é completamente ético. Aquilo segue os seus valores. Então, são valores esses que vêm muitas vezes de berço. Valores esses que é aprendido diante da sociedade. Vai depender de onde aquele indivíduo ele está inserido, ou onde ele foi inserido ao longo do desenvolvimento da sua vida. Então, de fato, o que seria ética, então? Então, o termo ética, como eu falei para vocês, vem do grego ethos. Originalmente tem o sentido de morada, lugar em que se vive. E posteriormente passou a significar essa palavrinha aqui, ó, caráter, modo de ser, que se vai adquirindo ao longo da vida. Então, eu tenho um modo de ser que eu julgo ser correto. Já vocês têm outros modos de ser diferentes que vocês também julgam ser corretos. Então, num contexto acadêmico, em resumo, o termo da ética se refere à filosofia moral, ou seja, saber refletir sobre a dimensão da ação humana, enquanto moral vai dizer as diferentes, vamos dizer assim, as diferenças entre os códigos morais concretos ou não. Então, moral vai responder o que devemos fazer. Já a ética vai dizer por que devemos fazer. Então, na nossa próxima aula, a gente vai entender de fato a principal diferença entre moral e ética. Mas eu trago para vocês que, enquanto a moral diz como a gente deve fazer, a ética diz por que a gente deve seguir tal caminho. Por que esse caminho é ético e por que esse caminho ele é antiético, por exemplo. E aí, logo a ética, ela parte da filosofia que estuda a moral e é um conjunto de princípios que vai nortear as ações em determinadas atividades, ou seja, a ética profissional, que também é um tema que vai ser abordado nas nossas próximas aulas. Então, muitas pessoas nem sabem, mas dia 2 de maio é considerado o Dia Nacional da Ética. Esse conceito, ele envolve esses conjuntos de regras e preceitos que vai nortear o indivíduo. Então, a ética ela é considerada a parte da filosofia, eu venho sempre dizendo a vocês, responsável por investigar os princípios que motivam, que distorcem, que disciplinam e que orientam o comportamento humano. Então, esse exercício que vai motivar, que vai disciplinar, orientar o comportamento humano, surgiu desde os pensamentos dos filósofos, ainda lá na Grécia. E aí logo o termo ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam essa conduta. Ela serve para que haja um quê? Um equilíbrio entre o bem e o mal, o funcionamento social, possibilitando que ninguém vá sair o quê? Prejudicado. Em outras palavras, nada mais é a palavra ética do que agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros. Então, a partir do momento que eu realizo ações que visam equilibrar, que visa agir seguindo as normas de direito, as normas, vamos dizer assim, sem prejudicar o próximo, eu estou realizando os princípios da ética. Então, do que trata a ética? O agir bem, fazer com que um indivíduo ele se torne a sua melhor versão e essa melhor versão seja levada para os próximos que ali os cercam. Então, surgiu a questão da evolução da ética. Então,
a introdução do cristianismo como religião oficial do Ocidente, a ética passou a ser interpretada a partir dos mandamentos. Esse pensamento ético, ele busca julgar o comportamento humano, dizendo o que é certo e o que é errado, e o que é justo e o que não é justo. A busca pela ética se traduz pelas escolhas que o homem faz. As opções certas levam-nos a um caminho de virtude, verdade e as relações justas. Então, esse caminho de virtude faz com que, de fato, o indivíduo ele seja a sua, como eu falei para vocês, a melhor versão. Então, aqui eu trago para vocês a questão da evolução histórica da ética. A ética na antiguidade, ética medieval, ética moderna, contemporânea, e a ética passou por uma crise até a gente chegar, de fato, nessa parte atual. Então, antes da gente entrar nessa evolução histórica, eu trago para vocês que a ética ela tem como função esclarecer o que é a moral e quais são seus traços específicos, fundamentar a moralidade, ou seja, procurar averiguar quais são as razões que conferem sentido ao esforço dos seres humanos de viver moralmente, corretamente, e bem como aplicar aos diferentes âmbitos da vida social os resultados obtidos nas duas primeiras funções, de maneira que se adote uma moral crítica em vez de uma supervivência a um código. Ou seja, se o que é me imposto, olha, você deve fazer determinado procedimento, mas eu tenho como princípio e valor entender se de fato determinado procedimento é correto ou não para aquele indivíduo. Devo realizar desde que não vá infligir tanto os princípios éticos do paciente, como também da empresa em que eu estou trabalhando, em que eu estou, vamos dizer assim, exercendo a minha profissão. Então, a ética ela vai buscar justamente isso, refletir sobre esses sistemas morais, elaborados pelos homens, tentando compreender essas normas, essas condutas impostas e trazendo para a sociedade. Então, pessoal, em relação à evolução histórica da ética, a gente tem que a ética foi dividida nesses 4 processos, né? Ética antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, desde a antiguidade, a ética ela vem percorrendo um longo caminho, como eu venho dizendo para vocês, tentando se distinguir da moral e também dos seus segmentos. Essa distinção a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, atualmente, existe uma ética da humanidade, que pauta sobre comportamentos, pensamentos e a maioria também sobre pressupostos. Outra coisa é a relação da padronização dessas ações em grupos, onde a ética ela vai trazer 2 vertentes que nem sempre caminham juntas, gerando recomendações contraditórias. Para entender o que e como se configurou a ética em si e o seu conceito, né, que é o estudo dessa conduta humana, a gente tem que a ética na antiguidade nasceu na Grécia, praticamente junto com a filosofia, embora seus preceitos fossem praticados entre outros povos desde os primórdios da humanidade. E que foi como eu falei para vocês, a partir do momento que o ser humano ele começa a viver em sociedade, começa a interagir com outras pessoas, é imposto, mesmo vamos dizer assim, que indiretamente, algumas condutas éticas, algumas normas, alguns caráter que vai relacionar a diferença entre bem e mal, o que é justo ou até mesmo o que é injusto. Então, os gregos, eles foram os primeiros a racionalizar essa relação entre as pessoas, repensando as posturas e as ações exercidas pelas mesmas. Então, Sócrates, ele traz que o verdadeiro objeto do conhecimento seria a alma humana, onde reside a verdade e a possibilidade de alcançar a felicidade. Ele ainda traz que
É importante para os gregos ter essa mesma origem e definição da palavra de ética, para entender o convívio entre os indivíduos. Então, é nesse sentido que deve-se notar que a ética é uma busca pela felicidade coletiva. Mas, além dessa felicidade coletiva, o reconhecimento do seu valor interior. Então, os sofistas, eles tendo como conceito de ética, né, a questão de moradia, a questão de convívio entre pessoas de diferentes, vamos dizer assim, sociedade. Então, ele trazia justamente a importância de se conhecer esse termo da ética em si e se colocar em prática. Já em relação à ética medieval, a gente tem que o período medieval ele é denominado pela questão do catolicismo. Então, é nessa época medieval que a ética ela vai começar a se vincular não mais em, vamos dizer assim, se preocupar com a sociedade, em se preocupar com a felicidade daquele grupo em si. E sim, ela vai estar vinculada com a religião, com os dogmas cristãos. Então, começa a dominação da questão religiosa perante esses princípios da ética. Então, houve, através da ética relacionada nesse período medieval, que o catolicismo ele introduziu a ideia de que a bondade, uma vida virtuosa, só podia ser alcançada pela vontade de Deus, desvinculando da felicidade, da racionalização do mundo. Então, traz esses grandes conceitos e caracteriza a ética pela busca do prazer, representado pela felicidade, configurando o hedonismo relativo e satisfação consigo mesmo e o próprio papel do coletivo. Então, diferente da ética antiga, aqui já vai visar a questão do eu, do indivíduo sozinho, não apenas em relação ao coletivo. Então, ele visa também a busca pela felicidade, a busca pelo prazer, mas tudo isso voltado para os princípios e dogmas religiosos. Já em relação à ética moderna, a gente tem que, foi nesse período que a ética ela começa a ser centralizada no embate entre o que é racional e o que é empírico. Então, é nesse período da Idade Moderna que foi uma época de formação, onde aconteceu, né, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a questão que a Igreja Católica começa a perder, vamos dizer assim, a sua grande voz, e aí começa, de fato, as pessoas questionarem o que é realmente racional e o que é empírico. Ou seja, o que é, de fato, a felicidade? Se é algo que eu penso ou se é algo que é imposto para mim através da sociedade. Então, existia uma defesa da ética vinculada com a necessidade do Estado aqui. E aí, as pessoas começaram a ser subordinadas, de certa forma, ao direito. Então, tudo que era imposto para essas pessoas, como elas deveriam agir. Então, a ética ela começa a ser atrelada à razão, obrigando o indivíduo a refletir e tomar decisões, sob pena de entregar-se ao azar. Então, aqui os indivíduos eles começam a pensar na forma de tomada de decisões, começam a entender de fato o que é real e o que não é real, ou seja, o que é bem, o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Pois os empiristas, né, eles adotaram uma postura diferente. Então, eles acreditavam na questão ainda religiosa. E em relação à ética contemporânea, separando o conhecimento da religião, surgiu nesse período o iluminismo. E aí começa uma visão da ética por meios mais amplos. E aí a ética ela passa a ser vista como algo, vamos dizer assim, refletindo essa fixação. Ela traz a questão da moral, traz a questão, de fato, da conduta humana, do comportamento. Então, ela passa, de fato, aqui a se distinguir, a se diferenciar da moral, apesar da ética ser o estudo desse comportamento. Então, o agir corretamente passa não só pelo conceito de liberdade, mas também de responsabilidade pelos próprios atos e intenções.
Então, é nesse período que as pessoas elas começam a ver que o que ela faz tem um retorno, seja algo bom ou ruim. Então, é nesse período que a ética ela começa a ser o que a gente entende hoje. O estudo do comportamento humano, do caráter, a distinção entre o que é injusto e o que é justo. Então, a ética seria o centro de tudo, justificativa e fundamentação das ações humanas, constituindo o elemento que torna possível a convivência, estabelecendo padrões de comportamento que reprimem a natureza. E esse período de crise da ética, eu trago para vocês que foi uma preocupação que as pessoas começaram a ter com o outro. Foi substituída pelo egoísmo, focado apenas no eu, em detrimento do nós, com um ambiente de permanência de competição. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, a ética, a gente sabe da importância de se ter e se colocar em prática a questão da ética. Lógico, eu tenho que pensar nos meus valores, mas eu também tenho que pensar no valor de um todo. A partir do momento que eu divido opiniões ou divido um ambiente de trabalho, um local com outra pessoa, eu não tenho que pensar apenas em mim, eu tenho que pensar no todo. Então, essa crise da ética é quando eleva a parte egoísta, o lado egoísta das pessoas. E alguns pensadores, eles começam a retomar a tradição grega, voltando lá para a fase onde a ética ela estava voltada para a sociedade como um todo, a felicidade no geral. Então, se todos estavam felizes, isso era o que importava, independentemente de um ou outro não estar seguindo esses princípios. Então, a ética ela passou a ser um termo comum na boca de todos, mas esvaziada de sentido concreto, pois muitas pessoas não sabiam o real significado, a real interpretação dessa palavra. Então, a ética ela passou a dominar o cenário globalizado. E aí, nesse contexto, surge um sentido extremamente específico, aplicado apenas entre supostamente equivalentes. Então, o grande problema é que a ética deveria justamente repensar posturas que fazem de alguns mais iguais que outros, refletindo sobre sua natureza generalizadora e universalizante, racionalizando as ações humanas até o momento do possível, diante da natureza emotiva e movida por sentimentos individuais. Então, aqui eu trago para vocês um resumo de como aconteceu essa evolução histórica. Então, como surgiu a ética na antiguidade, que foi pelos filósofos gregos, né? Onde esses filósofos eles tentavam entender a ética como um conjunto na sociedade. A ética medieval, aqui já vai estar centrada mais para a questão religiosa. Quando eu falo da ética moderna, ela perde essa questão religiosa, mas ela vai buscar a questão do empirismo, bem como a parte da ética contemporânea. Ela vai focar essa questão tanto do empirismo quanto da razão. E a crise da ética é quando surge a palavra e o sentido de egoísmo, onde o que só importa é o que eu acho que é correto, não levando em consideração a sociedade, o todo. E aí eu trago para vocês que a origem do conceito de ética, como eu falei, vem dos filósofos gregos. Do surgimento das civilizações emergiu essa necessidade de pensar sobre os valores. Diante de tal constatação, surgiu esse termo de ética. Então, quando a gente escuta falar desses filósofos e o surgimento da ética lá na Grécia, a gente sempre remete ou relembra os principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a ética ela começa a desempenhar um papel fundamental na vida da sociedade. Na verdade, o contexto social em si é o que permite e demanda essa existência de conceito. E aí eu trago para vocês o seguinte questionamento. Você consegue fechar os olhos e contemplar uma realidade na qual ninguém precisaria seguir uma fila para pagar uma conta? Ninguém precisaria respeitar regras de trânsito e todos poderiam falar no tom de voz que quisessem?
independentemente do local? Seria a receita perfeita para o caos. Vocês não concordam? É justamente por isso que tem a importância de se ter uma noção da ética. E a ética ela é importante e fundamental para o convívio. Imaginem só, se você fizesse só apenas o que você acha ser justo ou correto. Então, a ética ela vai nortear os princípios e valores de uma sociedade, para que ela possa prosperar com justiça, harmonia, integridade e cooperação. Então, geralmente, a discussão sobre ética vem à tona diante de grandes escândalos, quando há muito dinheiro envolvido, por exemplo, quando há um caso de má conduta, seja na área da saúde, na área da educação. Contudo, a ética nunca está ausente na vida de uma sociedade. Ser ético ou não é uma decisão que você toma diariamente, nas pequenas ações do dia a dia. Então, você escolhe se você vai seguir o princípio da ética ou não, com pequenas ações do dia a dia. Então, o estudo da ética ela vem explorar justamente essa questão filosófica, vem trazer justamente a importância dos códigos de ética nas profissões, que a gente também vai ver ao longo dessa disciplina. Então, como objetivo primordial, a ética é a aquisição de hábitos bons, que contribui para a formação de um caráter nobre, levando o indivíduo a ser e agir de maneira íntegra e honrada. Então, a importância da ética hoje se dá pela necessidade de uma questão de sobrevivência, considerando que a humanidade passa por um momento de anseio por uma vida melhor e, acima de tudo, digna e feliz. No entanto, percebemos que o mundo se tornou um caos e o homem como um todo se encontra perdido em meio a tanta confusão. É o verdadeiro jogo dos interesses. Infelizmente, no momento em que a gente está, a gente consegue perceber isso. Então, diante de uma crise, de um caos em que está instalado, a gente consegue visivelmente visualizar essa questão de jogo dos interesses, com pequenas ações ou até mesmo grandes ações que forgem esse princípio da ética. Então, o comportamento ético não consiste exclusivamente em fazer o bem ou o mal. Pelo contrário, em também aprender com seus próprios erros ou os erros das outras pessoas. É o exercício da paciência em todos os momentos da vida. A tolerância para com as faltas alheias, a obediência aos seus superiores em uma hierarquia, o silêncio ante uma ofensa recebida, isso também está pautado dentro do princípio da ética. Então, é nesse sentido que a ética ela pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana e a moral. É a qualidade dessa conduta que vai julgar justamente o ponto de vista bem e o mal. E aí eu trago para vocês a questão da ética e responsabilidade social. Ambas andam em conjunto. Não tem como eu estudar a ética separado tanto da responsabilidade social quanto da moral. E o significado dessa palavra, cidadão, que está correlacionado com a palavra. Então, o cidadão ele tem o direito de participar das decisões políticas de uma cidade, tem direito de participar das decisões escolhidas diante de um ambiente de trabalho. Então, tudo isso é pautado dentro da responsabilidade social e dos princípios da ética. Então, um ser antiético é quando ele foge de todas essas regrinhas. É aquele que age de maneira contrária aos seus princípios éticos da sociedade. Dessa forma, a atitude que vai na direção contrária ao código de ética da profissão. E aí eu trago para vocês 10 exemplos de atitudes éticas e 10 exemplos de atitudes não éticas. Quando vocês estiverem olhando, assistindo esse vídeo, vocês pausem nessa parte e vocês deem uma lidinha nessas frases. São exemplos de atitudes éticas e atitudes não éticas. E aí, para a gente dar continuidade, falando um pouco sobre os princípios da ética. Como a ética é um estudo que norteia essa conduta humana, a gente vai ter como princípio a questão da justiça, a questão da igualdade de direitos, dignidade da pessoa humana,
cidadania plena e da solidariedade. Então, são esses 5 princípios que norteiam a ética: justiça, igualdade de direitos, dignidade da pessoa humana, cidadania plena e solidariedade. E aí eu trago para vocês que a ética ela é individual, apesar que a gente tem que colocá-la em prática visualizando e levando em consideração a sociedade como um todo. Mas se eu sigo os meus princípios, se eu faço, agora eu venho com aquele velho ditado, se eu faço a minha parte, não levando em consideração se o outro fez ou não, eu vou conseguir realizar um bom convívio, melhorar aquele ambiente ou o local em que a gente está convivendo. Aqui eu trago para vocês a definição desses princípios, tanto de autonomia, beneficência, confidencialidade, justiça e não maleficência. Então, como autonomia, eu tenho que implica na capacidade de fazer ações livres de expressões externas. Então, aqui o indivíduo ele tem autonomia. Ele vai seguir as suas próprias regras, desde que não ultrapasse ou então vá além do que aquele ser humano ou aquela sociedade possa receber. Beneficência é o dever de fazer o bem e promoção ativa a outra pessoa. Confidencialidade é a capacidade de sigilo, de guardar algo algum segredo, alguma coisa que lhe foi confiado. Justiça é considerado quando você trata todas as pessoas da mesma maneira. E não maleficência é não praticar o mal a outra pessoa, seja direta ou indiretamente. Então, esses dilemas éticos, que a gente também vai ver mais na frente, enfrentados pela sociedade de um modo geral e pelos profissionais de saúde em particular, têm crescido de maneira surpreendente nos últimos anos. E aí, essa despersonalização do médico despertou no paciente a maior cobrança no resultado do tratamento. O que é essa despersonalização? Trazendo para a questão da saúde. Então, as pessoas começaram a entender que não era só apenas o médico como centro de tudo, que existia sim um tratamento, mas existia uma união entre outros profissionais, para aí sim aquele indivíduo ele ser recuperado, ter um resultado favorável. E aí a palavra ética vem refletir justamente esses significados. Então as pessoas elas abordam essa questão de cunho moral e ético, mesmo sem estarem plenamente conscientes disso ou do seu significado. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês assim: e agora? Como pretende transformar suas atitudes do dia a dia para que elas reflitam melhor a sua ética e os preceitos morais que envolve a nossa sociedade atual? E aí eu deixo essa pergunta para vocês e eu faço um breve resumo dizendo que a ética tem como principal conceito o estudo da conduta humana. Não é apenas praticar o bem e o mal, o justo ou o injusto. É praticar, vamos dizer assim, condutas, ações que levem à melhor forma possível de convivência no ambiente. Não é baixar a cabeça e aceitar tudo que lhe é imposto. É questionar, perguntar e entender algo que está sendo imposto para você realizar. Seja um procedimento na área da saúde, seja alguma ação que você vai fazer na educação, em casa, é questionar. Então, a gente tem que ser seres críticos, reflexivos e seguir esses princípios da ética. Então, o que você pretende melhorar? O que você pretende fazer e sempre estar se policiando para atingir a ética da melhor forma possível. Seja ética profissional, como também seja a ética no ambiente social. Então, reconheça os seus valores. Busquem reconhecer o seu interior, seus sentimentos. Então, a todos e todas, um forte abraço na alma, porque o coração pode parar e a alma ela vai seguir. Então, obrigado, até a próxima e eu deixarei disponível para vocês o link da aula, bem como o link da atividade. Beijos!